caros irmãos, devo dizer que nós subimos para aqui e nos sentimos com uma certa responsabilidade e com um certo peso. Mas, ao mesmo tempo, tenho que vos dizer que é um alto privilégio que eu sinto por estar aqui diante de vocês. Não importa, nem me faz diferença se somos poucos. O nosso Deus está aqui. E é um enorme privilégio para mim e tenho gozo, o Senhor sabe que eu tenho, em estar aqui. Não sou pregador, vocês sabem que eu não sou. Mas tenho a responsabilidade de vos comunicar um pensamento que o Senhor pôs no meu coração. Periodicamente os médicos costumam passar aos seus doentes várias análises. Querem saber como é que o seu paciente está. Nessas análises há uma referência padrão. E nós, os vários itens de análise, confrontando com esses padrões, o médico sabe ver, e nós também já um pouco, como é que está a nossa saúde. Há quem veja até pelas análises, quando as análises são de facto boas, quanto tempo é que vamos estar por aqui? A minha avó, em situação terminal, tinha umas análises tão más, que o médico dizia, não sabia como é que ela continuava viva. As análises eram mesmo muito más. Mas eu hoje não vos quero falar, como é óbvio, dessas análises. O meu propósito aqui não é para vos falar das análises que os médicos nos passam periodicamente. É de umas análises muito mais importantes. Enquanto estas indiciam, ou poderão eventualmente indiciar o tempo que vamos passar por cá, eu quero-vos falar de umas análises que poderão indiciar onde é que nós vamos passar a eternidade. Quando o tempo deixar de ser tempo, os ponteiros do relógio não se movimentarem mais, estamos confrontados com a eternidade. E em qualquer altura, não tenhamos ilusões, tenhamos umas análises estrondosamente boas ou não, podemos ser confrontados com a eternidade em qualquer momento, em qualquer instante, sem sermos avisados previamente. Nestas análises, nas primeiras análises, portanto, aquelas que nós estamos a abordar, enquanto somos novos, geralmente temos umas boas análises. E realmente todos os itens estão dentro dos parâmetros de avaliação corretos. E realmente as pessoas costumam ficar satisfeitas realmente. Realmente tenho umas análises muito boas. Às vezes não é assim. O meu irmão Capote, que faleceu há 15 anos, tinha umas análises boas e passado uma semana faleceu, após ter feito 50 anos, um AVC. E ele tinha feito umas análises muito pouco tempo antes e estavam ótimas as análises. E ele faleceu. Estas análises que eu vos quero falar são umas análises à luz das Escrituras que me dizem que eu tenho que arranjar uma solução. Porque nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que é possível eu pecar? Mas eu sou tão bom. Eu, quando olho para os outros, para os criminosos, para aqueles que passam a vida a fazer mal, mas eu sou tão bonzinho. Como é que eu posso ir parar ao inferno, Senhor? Não, o inferno não foi criado para mim, com certeza. Eu não posso ir parar ao inferno. Eu nunca fiz mal a ninguém. Sabes o que é que a Bíblia diz? No Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o que é que ficamos? Já temos ouvido falar, de facto, naquela forma, até uma simples forma de bolos. A partir dali não há nenhum bolo que fique direito. A partir do Jardim do Éden, em que o homem pecou,
O homem precisa de salvação a partir dali. E tu e eu, que nos julgamos tão bonzinhos, a forma foi a mesma para mim do que foi para aquele criminoso. Eu fui concebido em pecado. Eu preciso de salvação. Há uma passagem em Romanos que eu acho de facto... Quando eu li esta passagem fiquei um pouco perplexo. Romanos 3, 10 a 12 diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Eu também não sou. Eu que me julgava tão bom, afinal também não sou justo. Foi concebido em pecado e estou muito longe de ser justo. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A palavra do Senhor, o que me diz, é que eu sem salvação sou um inútil, não presto para nada. Temos que avaliar as coisas cruamente. O Senhor diz-me aqui que eu realmente sou bom? Não. O Senhor diz que hoje é tempo de não perder mais tempo para me conciliar com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Sabes porquê? Porque qualquer um de nós pode ser confrontado com a eternidade agora, neste instante. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum só. Então, afinal, em que é que nós ficamos? As outras análises, inicialmente, alguns itens estavam dentro do parâmetro de avaliação. Estas não. Realmente fico triste porque... Fico contente agora porque sou salvo. Mas se não fosse salvo, confrontado com esta avaliação que está aqui, que análises tão feias que eu tenho. Estas análises são horrorosas. Eu pensava que era tão bom. Eu pensava que estava salvo. O inferno, não. O inferno é para aqueles, para os criminosos, para os violadores, para aqueles que entram aí para os bancos e não sei para onde e matam as pessoas indiscriminadamente. Eu não. O inferno não foi feito para mim. Mas foi. O inferno foi feito para todo aquele que não aceitar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Caso contrário, seríamos salvos pelas nossas boas obras, porque somos bonzinhos. Então, onde é que estava o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário? Onde é que aparecia isso? Não. Eu tinha ido para o céu porque, afinal, eu tinha sido alguém muito bom. Alguém a quem ninguém poderia apontar defeito algum. Uma pessoa excelente. Então, de facto, eu merecia o céu. Mas não é assim. Nós precisamos da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Andei 20 anos no mundo. Já tinha contado esta história. Às vezes comparo o mundo àquele deserto, aquelas tempestades de areias constantes, mas em que eu me sentia bem. Em que eu me sentia bem, entre aspas. Queria andar à vontade, queria viver à larga, sem olhar para aquilo que o Senhor pretendia que eu vivesse. Não olhava para a minha Bíblia, porque a minha Bíblia me afastava do pecado. E eu então não podia olhar para a minha Bíblia sequer. A minha situação era imperdoável, sabem porquê? Eu andava no deserto, mas eu sabia onde estava o oásis. Oásis de águas cristalinas, de árvores frondosas. Eu sabia de facto onde estava. Há um hino que eu gosto particularmente, que é o hino 46. Quem fez este hino, por acaso não me preocupo em ver as iniciais, quem é que o escreveu, mas de facto
facto, este hino dá para uma pregação. Para uma pessoa, de facto, experiente, consegue extrair daqui uma pregação. Não, mas uma pregação realmente concisa. Diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde ouvi a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, onde eu tornei a olhar para a cruz, depois de 20 anos, em que eu não olhei para a cruz, em que eu vi de facto e de novo que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E sabem que milagre é que se deu aí? Aí deu-se um grande milagre. As minhas análises, que estavam horrorosas na altura, nos 20 anos em que eu andei longe do Senhor, como as minhas análises estavam más, estavam tão feias. E as minhas análises ficaram boas. Como nunca as minhas análises aqui terrenas estiveram tão boas assim. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Mesmo esses criminosos que a gente ouve aí falar na televisão. Aqueles que matam e que fazem, que violam, enfim. Não há pecado algum que o sangue da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo não possa apagar. Mas cuidado, isso não nos dá liberdade para pecar. E se pecarmos, depois de termos feito os possíveis e os impossíveis para não pecarmos, temos um advogado que intercede por nós. Uma pergunta que me ocorre: será que eu tenho feito os possíveis e os impossíveis para ser correto e agradável perante a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Ou será que eu digo assim: não, as minhas análises agora estão boas, agora vou viver um bocado à minha maneira. Deus olha para mim, através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, filtra todos os meus pecados e Ele agora me vê puro. Não. Eu tenho que viver de acordo com a vontade do meu Deus. Será que eu tenho feito isso? Uma pergunta que eu tenho colocado várias vezes a mim próprio: será que eu tenho tido a vida que o Senhor pretende que eu tenha? Será que eu tenho sido o crente que o Senhor pretende que eu seja? Outra pergunta ainda, mais concisa: que tipo de crente tenho sido eu? Crente dos domingos, aqui? Ou lá fora? Será que a minha conduta tem sido sempre a mesma? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Realmente neste oásis, quando a gente fala de água pura, águas puras, cristalinas, a proteção do Senhor. Como Ele nos protege, Senhor. Como Tu nos proteges. Agora num contexto completamente diferente, mas ainda sobre proteção. Havia uma passagem que eu gostava muito na escola dominical. Me transmitia uma figura de estilo até certo ponto. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Sabem o que é que eu pensava? Sabem o que é que eu visualizava? Quando era miúdo, eu visualizava as asas da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E nós, os seus filhos, lá todos debaixo, tão quentinhos, tão protegidos. De facto, às vezes sentimos as areias do deserto a bater com tanta força. Tu olhar para o Paulo, ela sabe. Sentimos. Precisamos de umas asas assim. Senhor, preciso das tuas asas. Preciso da tua proteção.
calhar muitas galinhas em caso de fogo morreram esturricadas e ficaram lá com os pintos de paz. Imagina a cruz. E agora pensa na pessoa bendita do Senhor. As asas dele são muito maiores que as asas da galinha. Ele morreu na cruz do Calvário por ti e por mim. Ele deu a vida por cada um de nós. E sabes uma coisa? Ele foi morto como os criminosos eram da altura. E eu saí de lá. Deixei de ser criatura de Deus para ser filho de Deus. Queres umas asas melhores que estas? Há porventura umas asas melhores que estas? Que as asas do Senhor Jesus? Não tens. Não há asas melhores que estas. O Senhor Jesus sabe das nossas dores. Há uma passagem também que eu gosto, a propósito de águas, e que o Senhor conhece os nossos males, e que o Senhor marca um encontro connosco. A mulher de Samaria. O Senhor passou por Samaria, junto ao poço de Jacó. Os judeus não comunicavam com os samaritanos. Mas o Senhor queria passar por ali, que o Senhor queria falar com a mulher. Ela precisava, assim como nós precisamos. E o Senhor lhe pediu, dá-me água. Se tu judeu me pedes água. Se tu soubesses quem te pede água, lhe pedirias que te desse água, mas uma água viva, em que tu não precisasses mais de vir buscar. Dá-me dessa água, Senhor, o poço é tão fundo. Pouparias-me tanto trabalho. O Senhor queria se encontrar com esta mulher. A conduta dela não era a mais recomendável, já tinha tido não sei quantos maridos e o último também não era dela. Mas o Senhor queria se encontrar com ela. E ela acabou por ver com quem é que estava a falar. Verdadeiramente vejo que tu és o Filho de Deus. O Senhor já marcou um encontro com cada um de nós. Penso que somos todos carentes. Já conhecemos esta água. A pergunta que se faz é realmente: temos sido aquilo que Deus quer que nós sejamos? Obrigado, Senhor, tenho pensado tanta vez. Tu és o meu oásis, tu és. O Senhor é o nosso oásis. Há uma figura também que eu me lembro quando andava no mundo. Eu lembro daquelas areias do deserto, em que a gente finge que anda, mas não anda. Porque nas areias do deserto não se anda. E quando somos assolados pelas tempestades de areia, menos ainda. No deserto não se consegue subir, só se desce. Alguém consegue subir para uma duna íngreme? No deserto deste mundo. Tu não sobes coisa nenhuma. Tu só desces. Tu só sobes. Quando sobes a escadaria do fé, olhar para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. No deserto tu não sobes, tu só desces. Agora que estou a acabar, queria-te só colocar uma pergunta. Não só a ti, mas a mim, sobretudo a mim. A gente, periodicamente, fazemos uma análise às nossas vidas como crentes. E no silêncio, se eu tivesse que fazer um livro, nunca pensei nisso.
Ou a sós, acho que o meu pai pôs no silêncio da minha alma um título bem posto. Eu poria talvez a sós contigo. Quando nos analisamos como carentes, e convém que o façamos periodicamente, que análise fazemos nós como carentes? Ou será que nem nos analisamos sequer à luz das Escrituras? Uma pergunta eu quero aqui deixar agora, que quero terminar. Que análises faço eu e que análises fazes tu à tua vida como crente, à luz das Escrituras? Como é que seriam as nossas análises? Que não possamos pensar isto. Podeis-vos a pensar.